A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, irmãos e irmãs, queridos ouvintes da Jequié-FM. Mais um programa Sementes da Fé, hoje 23 de novembro de 2025. Falaremos e continuaremos na imersão do livro de Eclesiastes, hoje no capítulo 6. E falaremos subalterno a um tema: a insatisfação humana e o vazio sem Deus. O capítulo 6 de Eclesiastes, nesse sexto encontro. Mas quem vos fala aqui é o pastor Gerson Barros da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM, abramos nossas Bíblias no capítulo 6 do livro de Eclesiastes, escrito por o rei Salomão, que diz assim a partir do versículo 1: Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada aos seus olhos. Os seus olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e o outro a desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido. É correr atrás do vento, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasceu morta e ao menos recebe um enterro digno tem melhor sorte do que este. Ele nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem um descanso que tal homem não tem. Pois de que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o esforço do homem é feito para sua boca, contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu nome e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra, quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir, depois que ele morrer? Quem pode contar o que acontecerá comigo e contigo depois que partirmos? Eclesiastes capítulo 6, a insatisfação humana e o vazio sem Deus. Salomão, depois de falar sobre adoração,
e contentamento no capítulo anterior, agora observa um paradoxo terrível. Ele vê uma questão altamente paradoxal. O que adianta o homem viver na terra sem poder usufruir? O que ele quer dizer neste versículo? O que adianta nós trabalharmos, enchermos de bens e não desfrutar do dom que Deus nos deu, que foi a nossa dignidade e as riquezas que Ele permitiu que eu e você tenhamos? De que vale esse trabalho todo se você não desfrutar? Melhor seria uma criança que nasceu morta do que este cidadão que trabalhou e morreu para o outro usufruir de tudo que ele conquistou. Deus pode nos dar bens, honra e riqueza na terra, mas não necessariamente a satisfação. Nós precisamos entender e saber que eu e você, diante do Pai, tem que ser tudo para a glória dele. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo que eu e você fizermos na terra é para a glória de Deus, é para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja enaltecido na terra, para que possamos dar honra e glória a quem é de direito. O único que pode receber tributo de honra e glória é o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus. Amados e queridos irmãos, Salomão inicia o capítulo 6 com uma insatisfação humana, ou seja, ter tudo não significa desfrutar de nada. Eclesiastes capítulo 6 aborda a futilidade de buscar a felicidade em bens materiais, honras e até mesmo na quantidade de filhos, pois a riqueza não garante satisfação, a prosperidade pode não ser aproveitada pelo próprio indivíduo e a morte é uma grande igualadora. Todos nós iremos para o mesmo lugar. Para que essa presunção? Para que esta altivez? Esse orgulho que carregamos dentro de nós? Temos que esvaziar de nós mesmos, fazer o esvaziamento do eu. Para quê? Para que sejamos instrumentos de justiça na mão do nosso Senhor e Deus o Todo-Poderoso. Hernandes Dias Lopes vai dizer sobre a iniciação desse capítulo uma palavra importante em seu livro, e eu fiz questão de registrar. O drama do homem moderno não é a falta, mas o excesso. Ele tem muito, mas não tem paz. Possui tudo, mas perdeu o sentido. E Emílio Garófalo Neto, no seu livro Filtro Solar, vai dizer desta maneira: vivemos cheios de coisas e vazios de alma. A insatisfação é a sombra que acompanha quem caminha sem o filtro da gratidão. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da GQE FM, a gratidão é o antídoto que eu e você temos que ter em nossos corações contra a insatisfação. Tenha contentamento com o seu salário mínimo. Tenha contentamento com os seus 10 salários mínimos. Tenha contentamento em qualquer situação, em qualquer circunstância. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e de nada, absolutamente nada, temos falta. Ou cremos nesse poder da palavra do
Pai, em quem nos satisfaz, em que nos torna contentes e bem-aventurados, que significa dizer felizes, feliz em qualquer situação, feliz em qualquer circunstância, porque a glória é dele, o tempo é dele, a hora é ele quem vai dizer na minha e na tua vida. Não somos nós com os nossos braços, com as nossas atividades, ou quem sabe com as minhas e as tuas habilidades. Não, é um dom de Deus, diz Salomão no capítulo 5 e 6 do livro de Eclesiastes. Tudo que eu e você venha possuir é dom do Pai. Por isso que toda a glória tem que ser dada tão somente a Ele. Os versículos de 1 a 6 do capítulo 6 do livro de Eclesiastes. O homem rico, mas infeliz. Versículo 1 e 2 diz assim: há um mal que vi debaixo do sol. O homem a quem Deus dá riquezas, bens e honra, mas não lhes dá o poder para comer. Pessoas que têm tudo na vida, mas que têm um problema de saúde e não pode comer absolutamente nada. É uma vida sem sentido, é correr atrás do vento. Trabalhou tanto a ponto de se adoecer e não poder usufruir daquilo que Deus permitiu que ele tivesse. É uma corrida, é esmurrar o vento, é esmurrar o ar, é sem sentido algum. Salomão observa uma tragédia espiritual. Alguém tem tudo o que deseja, mas não consegue desfrutar. Porque a satisfação não vem das posses, e sim da presença de Deus. Amados, os bens que Deus permitiu na tua vida não é só para o bem-estar seu e de sua família. É para um compartilhar, é para um ajudar o próximo, ajudar o semelhante. Às vezes nós pensamos que o que recebemos é para nós, apenas para nós. Deus sabe das minhas e das tuas necessidades. Precisamos pensar no outrem, precisamos pensar no semelhante, precisamos pensar no nosso irmão e na nossa irmã. Quantas pessoas passando necessidades, e precisamos ser mão que acolhe, mão que abraça, mão que ajuda, ser roupa para os desnudos, voz para aqueles que não têm voz, e ser comida para aqueles que têm fome. Quando entendemos o processo da missão e do propósito de Deus, fica tudo mais fácil para tornar um antídoto no meu e no teu coração contra a insatisfação, para podermos usufruir de tudo com dignidade diante do Senhor. As bênçãos materiais vêm de Deus, mas o prazer de usufruí-las também vem dele. A riqueza sem comunhão é tortura. A abundância sem gratidão é miséria. Não é o que você tem que te alimenta, é o que te habita. O coração sem filtro transforma o banquete em deserto. Amados e queridos irmãos, precisamos desse filtro. Esse filtro é a graça de Jesus Cristo. Esse filtro, que é a graça dele, está acima do sol. Nós estamos debaixo do sol. E precisamos entender, e precisamos compreender, precisamos conhecer que tudo que fazemos aqui na terra tem que ser para glória, honra e enaltecimento da pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Qual a aplicação para mim e para você, a aplicação prática nesses primeiros 6 versículos do capítulo 6? Deus não quer apenas te dar coisas, Ele quer te dar sentido na vida. A verdadeira riqueza é poder dizer: tenho o que preciso e a minha alma está em paz. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento vem através do Espírito Santo de Deus.
não são das posses, não são dos bens materiais, não são do meu salário. É Ele quem dá. E a Bíblia diz mais, que o mundo não me pode dar esta paz. Pode estar um caos, mas eu estou em paz. A paz que excede todo entendimento. A gratidão é o filtro que transforma o muito em suficiente. O que isso quer dizer é ter um coração grato. Quem é agradecido, importa o quanto ganha. Tudo é suficiente para mantê-lo. Por quê? Porque a fé dele está em Deus e não nas coisas, e não nos bens, e não no seu salário. A fome da alma e o engano dos desejos. Nos versículos de 7 a 9. Todo trabalho do homem é para sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Melhor é a vista dos olhos do que vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Aqui Salomão mostra que o ser humano trabalha sem descanso, mas continua faminto de algo que o mundo não pode dar. A Bíblia revela no capítulo 1 do livro de Gênesis que Deus criou todas as coisas em apenas 6 dias e no 7º ele descansou. Qual lição eu trago para mim e para você nesta manhã, ao qual Deus, que é Espírito, que não cansa? Lembremos que ele é Espírito, então ele não cansa. Então, qual é a lição? É para mim e para você que somos terrenos, que somos limitados. Trabalharemos 6 dias da semana e descansaremos 1. A psicologia moderna e a ciência já prova que o ser humano entrará em estafa, em burnout, se ele trabalhar todos os dias ininterruptamente. Precisamos entender que a Bíblia tem lições para mim e para você, para que nós possamos conhecê-la. Por isso que Oséias 6,13, eu não me canso de dizer aqui no programa: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. É um conhecimento eterno, porque Ele é eterno. A alma deseja o eterno, a alma deseja Deus, mas se alimenta do que é passageiro, se alimenta do que é efêmero. Não podemos viver assim. Temos que ter uma vida equilibrada, uma vida alibada pela palavra do nosso Senhor. O homem trabalha para sustentar o corpo, mas esquece da alma. O estômago se enche, mas o coração continua vazio. Vivemos com olhos que querem tudo e corações que não seguram nada. O filtro da fé é o único capaz de conter o fogo da cobiça. Não podemos cobiçar, não podemos ser gananciosos. É se contentar com o que Deus nos dá, de acordo com a minha e a tua capacidade, com aquilo que eu enchi de energia, que eu me dispus a fazer, com aquilo que eu me dispus a estudar. Às vezes queremos algo além da nossa capacidade humana, da nossa capacidade intelectual, e às vezes não temos como administrar tudo isso e nos perdemos. Por isso que estamos com os olhos que querem tudo, mas um coração que não segura nada. Por isso que o filtro da fé é o antídoto do fogo da cobiça. Quais aplicações, pastor, para mim e para você, aplicações práticas, dentre os versículos de 7 a 9 do capítulo 6 de Eclesiastes? O consumismo é uma forma moderna de idolatria. O que é ser uma pessoa idólatra? É tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus. Tudo que eu colocar superior ao Deus da Bíblia, isso é idolatria.
O que o mundo chama de sucesso, a Bíblia chama de correr atrás do vento. Pessoas que eram famosas, que eram badaladas nas mídias e que hoje estão totalmente esquecidas. Foi efêmero, foi passageiro, foi como um relâmpago. Nós temos que entender que para ter uma constância, uma perseverança, só andando com o Eterno, só através do nosso Senhor e Pai é que vamos ter uma continuidade, que vamos ter uma perseverança e que todos verão que ali vai um homem e uma mulher de Deus, que está nos princípios da palavra dele. Isso é o que significa. Valorize o presente. O olhar grato é mais rico que a ambição sem fim. O olhar de gratidão, o olhar de contentamento e alegria naquilo que Deus permitiu que tivesse, é muito mais rico do que toda ambição sem fim. Isso é um saco furado, nunca acaba, gera ansiedade. Seu corpo está em 2025, mas a tua mente está em 2030 e o corpo não consegue alcançar a mente. É uma corrida atrás do vento. Amados e queridos irmãos, apercebidos e vigilantes, para não que incorramos na situação ao qual estamos lendo, na situação da insatisfação humana, que lemos até aqui no versículo 9 do capítulo 6 do livro de Eclesiastes. Mas vamos agora aos 3 últimos versículos desse capítulo, de 10 a 12 do livro de Eclesiastes. A limitação do homem diante de Deus. Versículo 10 diz assim: o que é, já foi chamado pelo seu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Salomão encerra o capítulo 6 do livro de Eclesiastes com uma confissão de humildade teológica, de uma humildade diante de Deus, por estudar, e consegue ser humilde na sua velhice. Deus é soberano, o ser humano é limitado. Deus é poderoso, nós temos as nossas limitações. Nada acontece fora da vontade de Deus. E lutar contra isso é totalmente inútil. É vaidade, é correr atrás do vento. Precisamos entender que está tudo sob o controle dele, por mais que aos meus olhos, que aos seus olhos não pareçam, mas tudo está no controle do nosso Deus e Pai. Está tudo no controle dele, amados. Está tudo no controle dele, amadas, ouvintes da GQE-FM. Precisamos entender que temos que ter humildade. E humildade não está dizendo de classe social, de posses financeiras. Às vezes pessoas que aparentemente é humilde por ser pobre e é presunçoso, é altivo, tem uma arrogância fora de série, não tem nada de humilde. E uma pessoa abastada, rica, cheia de finanças e bens, e tem um coração humilde, um coração que que ouve as pessoas. Então não tem nada a ver com classe social e condição financeira. Ser humilde de coração é ouvir o outro. Ser humilde de coração é dar atenção às pessoas. É você conseguir ouvi-las, dar aquela gratidão no seu coração, aquele contentamento na sua alma, em poder ouvir alguém, ser um escutador do próximo, um escutador do outro, para que o outro desabafe. Ah, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Ele só queria um abraço, ele só queria um aperto de mão. E às vezes nós falhamos por não termos a oportunidade e perdemos o privilégio de ser bênção na vida das pessoas. Temos que começar a entender a dinâmica. Para quê? Para que eu e você possamos fazer a vontade
vontade do nosso Pai, cumprir o propósito de Deus. Quando nós nos rendemos diante do Senhor, o que é rendição? É entrega irrestrita a Ele. Não é mais você, não sou mais eu, é Cristo em nós. É através dele, somos instrumentos dele. Para quê? Para que ele nos instrumentalize através do seu Espírito Santo e nós possamos ser bênção na vida do outro. A maior sabedoria é reconhecer a soberania de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer qual é o princípio da sabedoria: é o temor ao Senhor. Quando o homem tenta competir com o Criador, se exaure e perde-se todo o sentido. Para que essa competição? Isso é uma porfia vã. Temos que entender que contra o Criador não há competição, e sim rendição. Temos que nos render a Ele e não nos competir com Ele. Se entendermos, o Criador vai derramar a sua soberania sobre mim e sobre você. E isto é sabedoria diante de Deus. Debaixo do sol, a gente tenta controlar o tempo e o destino. Mas viver com o filtro da fé é aceitar que o controle está nas mãos de Deus. O controle está nas mãos certas. Eu não sei como guiar. Eu não posso ser farol na vida de ninguém. Só a pessoa bendita de Jesus Cristo, que é luz, é quem vai ser esse farol na minha e na tua vida. Não adianta, todo o controle é dele. Tenhamos fé. Fé para quê? Para aceitar a vontade de Deus na minha e na tua vida. Qual a vontade dele, pastor? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quais aplicações práticas para mim e para você, dos versículos de 10 a 12 do capítulo 6 de Eclesiastes? Descansar é um ato de fé. Ah, não, eu tenho fé para trabalhar de domingo a domingo. Não, isso não é fé, isso é arrogância. Descansar é um ato de fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é fiel para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Então, descansar, amados e amadas, irmãos e irmãs, ouvintes da GQFM, é um ato de fé. Descanse no Senhor. Não entender tudo não significa que Deus perdeu o controle. É nós que somos limitados, não compreendemos, não entendemos. Busquemos sensibilidade no Espírito para compreender, entender e principalmente conhecer ao nosso Deus. A humildade é o primeiro passo da paz interior. Qual o primeiro passo de ter paz dentro de si? A humildade de coração. A humildade é o primeiro passo de uma paz interior. Amém, pastor? Falamos de algumas aplicações práticas, mas dentro desse capítulo 6 de Eclesiastes, quais lições espirituais podemos tirar desses 12 versículos aos quais nós lemos? A riqueza sem Deus é pobreza disfarçada. Eu vou repetir. A riqueza sem Deus é pobreza disfarçada. A segunda lição espiritual: a insatisfação humana revela a fome da alma por uma eternidade. A tua insatisfação revela uma fome da alma. A tua alma tem um vazio
tão grande que só um Deus tão grande pode preencher a tua e a minha alma. A cobiça é uma prisão, o contentamento é libertação. O homem não controla o tempo nem o destino, quem controla é o nosso Deus e Pai. O verdadeiro prazer está em desfrutar e não apenas em possuir. Eclesiastes capítulo 6 conclui que a vida é frágil e tudo que o homem busca pode ser em vão se não houver um propósito maior. Um versículo 9 para ficar no meu e no teu coração, do capítulo 6 do livro de Eclesiastes. Melhor é a vista dos olhos do que vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal, em um nome santo de Jesus, e que todos em seus lares possam dizer amém. Amados e queridos irmãos, até o próximo domingo com mais um programa Sementes da Fé. Até domingo que vem e que Deus abençoe a todos e uma ótima semana na presença do Senhor. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.